É importante que quando Paulo ele traz essas palavras, ele fala aos irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que eles deveriam apresentar os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Paulo, quando ele apresenta o sacrifício de Jesus, ele está anulando todo o sacrifício que era apresentado no Antigo Testamento, sacrifício de animais. O sacrifício de Jesus anula tudo isso e nos traz uma liberdade, nos coloca em uma condição que tudo aquilo que eles poderiam estar fazendo de uma forma tão superficial, ele nos convida agora para dar um passo com mais seriedade naquilo que está sendo apresentado ao Senhor. E Paulo ele roga ao Senhor pelas suas misericórdias. É importante que quando ele menciona isso, está nos trazendo para uma condição que agora não é mais animais que deveriam ser oferecidos, mas agora somos nós mesmos que devemos nos oferecer por sacrifício vivo. Ele está falando que nós agora somos e temos a plena condições de nos apresentar, de sermos pessoas que, na verdade, possamos estar diante de Deus e oferecer o nosso culto ao Senhor. É por isso que ele diz que nós devemos nos apresentar por sacrifício vivo. E quando ele fala isso, ele está mostrando que nós devemos estar diante dele, e aquilo que nós devemos oferecer ao Senhor com muita seriedade, com discernimento, que nós tenhamos a compreensão do que nós estamos oferecendo, porque o sacrifício de Jesus, ele valida isso. Eu não preciso mais procurar um sacerdote para oferecer meu culto ou a minha oferta. Ele diz que nós somos a oferta. Glória a Deus, aleluia. Você é a oferta. Você pode se apresentar diante de Deus. Você está habilitado para isto. Paulo está trazendo para nós, irmãos, uma revelação que nós, como seres humanos, como adoradores do Senhor, nós devemos nos colocar nesta condição. E ele fala uma coisa interessante, que ele diz: nós devemos nos apresentar por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aquilo que eu estou oferecendo a Deus precisa ser agradável. E aquilo que eu estou oferecendo ao Senhor como sacrifício santo, agradável a Deus, ele diz, é o vosso culto racional. Você não está seguindo um ritual, você não está seguindo simplesmente um dogma, um rito. Mas você está fazendo algo para Deus que vai muito além daquilo que a religião poderia proporcionar a eles. Porque Paulo, irmãos, ele está fazendo um contraponto com a própria religiosidade daqueles dias. Na religião eles poderiam seguir, ter um segmento e cumprir todos os ritos.
Só que o que Paulo está nos falando aqui, irmãos, que o que nós estamos oferecendo para Deus é de caráter espiritual. Vocês estão oferecendo para Deus um culto espiritual, cujo o próprio Deus, Ele está presente neste ambiente, Ele está recebendo o seu culto, o seu louvor, porque você é oferta, e o que você está oferecendo a Ele é agradável. É agradável, Senhor. Ele está se agradando daquilo que você está oferecendo, porque você está fazendo com discernimento. Fazer as coisas com discernimento é saber exatamente quem você é e o que você está fazendo e para quem você está oferecendo. Quando nós temos esse entendimento, nós não vamos andar errado. Nós não vamos fazer as coisas na tentativa de dar certo. Nós vamos fazer as coisas na certeza. Nós vamos fazer as coisas com zelo. Paulo está dizendo para eles aqui: olha, vocês não vão seguir simplesmente um rito, mas o culto de vocês é um culto espiritual. Vocês vão manifestar o que está dentro de vocês. Vocês vão oferecer essa oferta ela é agradável ao Senhor. Eu sei o que estou oferecendo, para quem eu estou oferecendo, e a forma como eu estou fazendo, eu sei que o meu Senhor, Ele vai receber, porque é agradável. E algumas versões dizem assim: é o vosso culto racional. Você está fazendo as coisas com entendimento. Isso é lindo, né? Você sabe por que você está aqui. E se você sabe por que você está aqui, então você sabe o que você deve oferecer para Ele. E o que você está oferecendo, a própria palavra de Deus está nos mostrando, é agradável. Você está fazendo com entendimento. Aí Paulo ele vai para a segunda parte do versículo. E ele diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ele está fazendo um contraponto do século presente com o século vindouro, com a manifestação da presença, da vinda do Senhor. Não vos conformeis com este século. Não vos conformeis, em algumas versões diz, não vos conformeis com este mundo. É como se Paulo estivesse dizendo: não vão se adequar a estas formas do mundo. A forma que o mundo estabelece, a maneira como o mundo quer que você viva. Não vos adequeis a esse sistema. Não permitam ser corrompidos com essas propostas que te afastam da presença de Deus, que tira de você esse vínculo, que tira de você esse brilho, que estão tentando dogmatizar, que estão tentando te esquadrinhar dentro de uma liturgia ou de uma proposta, que não é esta a vontade de Deus. E Paulo diz: não se conformem com isso, não vos adequeis a isso. Não submetam-se a isto, porque estas coisas consistem em afastar vocês da presença do Senhor. Mas ele fala de algo importante: transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que Cristo fez por nós, essa ação direta de Deus em nós, o efeito dessa graça, do sacrifício de Jesus, Ele mudou a nossa maneira de ser, Ele mudou a nossa mentalidade, Ele mudou a nossa condição. E uma vez sendo alcançado por Cristo e sendo nos transformados, a nossa ação agora é de representar bem a Cristo. Como eu estou vivendo? Como é que
Deus ele pode ser e como Ele está sendo glorificado na minha vida. A proposta do Evangelho é de moldar, de transformar, de nos colocar em uma nova condição. Somos novas criaturas. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que eu tenho recebido novo de Deus, isso precisa ser externado na minha vivência, na minha convivência, no meu dia a dia. Eu recebi a melhor mensagem de Deus, o Evangelho que transforma, que molda, que muda a minha vida. E como a mente transformada, eu tenho condições, irmãos, de mudar, de transformar ambientes. Como? Com as minhas mensagens, com o meu discurso, com palavras, com a minha vivência. Eu tenho condições, porque a minha mente é renovada, a minha mente é transformada. Ela passou por um processo de transformação, de renovação. Eu sou regenerado, eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Então tudo em mim é novo, transformado. Somos transformados, irmãos, para transformar. Deus transformou a nossa vida para que nós possamos transformar vida de pessoas com a mensagem que temos. Porque o que recebemos do Senhor, o próprio Paulo diz: eu vos ensinei. A mensagem que eu recebi de Cristo é a que eu vos prego, é o que eu vos ensino, e vos adequeis a esta mensagem para que ela molde a vida de vocês. Paulo está trazendo isso para os irmãos de Roma, para que eles compreendessem o verdadeiro sentido do Evangelho, de servir a Cristo, de provar dessa liberdade. Essa mensagem transformadora, ela muda em primeiro lugar a nossa mente. E quando nós temos uma mente transformada, Paulo está dizendo assim, eu vou simplificar, vocês não cabem mais nas formas do mundo. E se vocês não cabem mais nas formas do mundo, Paulo diz, não vos adequeis a esse sistema. Não vos adequeis àquilo que te afasta, que traz esfriamento para você, que te distancia da presença, que tira, que te vincula, que mancha, que te rotula. Paulo está dizendo, como cristão, o viver é diferente. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. É por isso que a Bíblia nos diz que nós andamos em novidade de vida. Por quê? Porque eu recebi uma mensagem que me transforma. Evangelho é boas nova. Boas nova que nos transforma, que muda, que molda. E isso, irmãos, traz-se para nós como cristãos, que nós devemos ter uma mente renovada e possamos transformar vidas. E quando nós temos esse entendimento que a mensagem que recebemos do Senhor, ela muda, ela molda as nossas vidas, Paulo ele está mostrando aqui que quando nós temos esse entendimento de Deus, nós vamos dar um passo para algo maior e superior e muito mais valioso na nossa vida. Por quê? Porque ele fala agora de um experimentar. Com a mente renovada que você tem e conhecendo os valores que Cristo, através da sua mensagem, ele introduziu em você, os mesmos valores que ele tem, que ele mostrou na sua vivência aqui na terra, ele está dizendo, nos mostrando, que agora nós vamos experimentar. Quando você tem esse entendimento. Mente renovada para quê, irmãos?
mente renovada para poderes experimentar. Aí ele mostra, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Olha o que aqui Paulo está dizendo: só possamos experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus se nós compreendermos o sentido da mensagem do Evangelho introduzido em nós. Se nós não compreendermos o sentido dessa mensagem em nós, nós nunca vamos experimentar a boa e agradável e perfeita vontade. Nós não vamos experimentar, sabe por quê? Porque nós não vamos descobrir esses tesouros que essa mensagem nos proporciona, que o Evangelho nos proporciona. Uma vida que o Senhor nos oferece, uma vida de liberdade, de gozo, de paz, de alegria na presença dEle. Eu só posso viver isso em mim quando eu me libertar dessa minha velha mentalidade. É por isso que a recomendação de Paulo, irmãos, é que nós devemos abrir mão destas coisas que nos afasta da presença dEle. Para quê, irmãos? Nos livrando destas coisas que nos rotula, que nos afasta da presença de Deus, é que nos vai dar condições para que nós possamos viver algo novo de Deus. Marcos Margione, ele diz o seguinte, que a mensagem do Evangelho, que nos conscientiza-nos dos nossos pecados, ele diz que essa mesma mensagem que conscientiza o homem do pecado dele, na visão e na mente de muitos, não tem sido suficiente para forjar o caráter dele. O que ele está falando sobre isso? Ele está trazendo uma crítica, que a mensagem que me conscientiza dos meus pecados é a mesma mensagem que molda o meu caráter. O que ele estava dizendo é que tem pessoas que dizem que se arrependeu, mas nunca experimentou isso aqui, porque nunca se libertou dos seus velhos pensamentos. Ele nunca abriu mão daquilo que traz prazer momentâneo para a vida dele. E para viver a plenitude deste Evangelho e sentir o gozo de Cristo em nós precisamos deixar estas coisas. Salomão diz que o que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas ele diz que aquele que encobre pecado, ele nunca prospera. Ele sempre vai continuar contando as mesmas histórias. Como eu disse no início do trabalho, o que o Senhor quer é que nós vivemos as nossas próprias experiências com Ele. Jó conhecia Deus só de ouvir falar. Mas quando ele passou pelo sofrimento, que ele viu uma intervenção, uma ação de Deus em favor dele, uma restauração, ele mudou o discurso. Ele disse: eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. O que Jó está dizendo? Depois da prova, as experiências pessoais, o que eu presenciei, o que eu vi, é algo tão maravilhoso, é tão intenso nas nossas vidas, que agora eu sei que o que eu vivi e o que o Senhor fez em prol de mim, me restaurou, é algo vivenciado. Eu tive a minha experiência particular com Deus.
Paulo está nos mostrando isso. Depois de uma mente transformada, para que nós possamos experimentarmos. Ou seja, agora, Senhor, eu compreendo o sentido do Evangelho. Eu sei por que o Senhor morreu na cruz. Eu não tinha condição nenhuma. Eu não tinha possibilidade de estar aonde eu estou pelos meus próprios méritos. Mas o Senhor se colocou nesta condição. O Senhor se fez pecador, morreu por mim, me restaurou. Agora eu posso vivenciar na minha própria vida o sentido, o poder transformador que esta mensagem ela tem. Eu vivenciei isso na minha vida. Agora eu sei, agora eu estou na condição de viver algo novo. E a forma que eu vou vivendo algo novo, eu também estou oferecendo algo novo para ele. É por isso que a vida cristã não é cansativa e nem enfadonha, porque é algo novo e especial de Deus para as nossas vidas. E Paulo está mostrando isso. Agora nós vamos viver, irmãos, como herdeiros. Nós não vamos viver como agregados. Paulo está nos mostrando que é experimentar algo novo de Deus. Agora é experimentar com a mentalidade de filho. Reconhecer o propósito, o projeto, reconhecer esse Pai que nos salvou, esse Pai que se relaciona com esse filho e que revela para esse filho a grandiosidade desse reino. E nesse reino ele está dizendo, tem riquezas, tem prêmios para você, tem bênção para você. Não estou te recebendo aqui como agregado, eu estou recebendo você como herdeiro, como filho amado do Senhor. Compreende isso, irmãos? Paulo está dizendo, vocês estão agora na condição de herdeiros. Ele vos comprou, Ele vos adotou, Ele adotou vocês para Ele mesmo. Agora vocês vão conhecer a excelência do reino. Se transporte agora, irmãos. Sair da terra. E como se você estivesse entrando em um reino, em um governo, que o Senhor escancara a porta e diz, filho, você outrora estava condenado, você não tinha direito a nada, você não tinha nada para oferecer, agora eu te comprei, eu estou abrindo as portas da despensa, olha aqui o meu reino, olha agora este governo, tudo que tem aqui é teu, olha as bênçãos que tem aqui, olha os tesouros que tem aqui, é você, é para você. Por quê? Porque agora eu estou te recebendo como meu herdeiro. Tudo que é meu é teu. Olha a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo, irmãos, às vezes a gente aponta só o filho que foi embora. Mas vocês observaram aquela parábola? Que o filho que ficou, ele não conhecia os benefícios que estavam condicionados a ele. Vocês já prestaram atenção nisso? Porque na primeira oportunidade que ele teve de lançar aquilo em rosto do pai, ele lançou. Ele disse, olha, esse teu filho, ele recebeu a herança e foi embora. Agora eu fiquei. Eu nunca te desobedeci. Eu sempre estive com o Senhor. E o Senhor nem sequer matou um novilho para eu celebrar, festejar com meus amigos. Mas para esse que foi embora, que o Senhor está recebendo agora, o Senhor está recebendo com festa. O Senhor matou o melhor novilho. E está agora festejando e celebrando. O Senhor colocou sandália nos pés dele, o Senhor colocou um anel no dedo, e o Senhor colocou vestes novas nele. E a mim, o Senhor nunca me deu.
Sabe qual foi a resposta do pai para ele? Filho, tudo que tem aqui é teu. Tudo que tem aqui é teu. Tudo que é meu é seu. É como se o pai estivesse dizendo: filho, se você nunca desfrutou do que tem aqui em casa, foi por falta de conhecimento seu, porque isso aqui é seu. Vocês sabiam, irmãos, que às vezes a gente vive debaixo de taca? Estou falando no sentido espiritual. É porque a gente não conhece os valores, a gente não conhece os tesouros, as bênçãos, que a gente nunca se preocupou em buscar isso, em conhecer isso. Aí a gente fica cobrando do pai aquilo que é nosso por direito. Parece que eu estou confrontando vocês, né? Mas não é assim. Vocês já leram Efésios capítulo 1, versículo 4? O que é que Paulo está dizendo lá? Todas as bênçãos já estão dispensadas, todas as bênçãos espirituais já estão dispensadas nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Tu está em Cristo? Estou. Pois todas as bênçãos é condicionada a você. E por que eu não tenho, pastor? Aí Paulo vai responder, irmão. Paulo responde: porque vocês não querem buscar. Porque compete cada um de vocês abrir a porta da despensa e pegar aquilo que é de direito, só que você não vai. Aí fica dizendo: Senhor, por quê? Eu tenho pedido tanto. A questão é que tu tem só pedido, mas tu não tem se movido para chegar até lá. Tu tem te conformado simplesmente em pedir, mas você nunca se dispôs a buscar. Você prestou atenção, mano, que tem gente que gosta de ficar só mandando? Me dá isso, traz isso, pega isso, mas ele nunca se levanta para fazer nada. Tem muita gente, já vi pregador dizendo assim: quem quer ser como Moisés? Quem quer ser usado como Moisés foi? Tem muita gente que levanta a mão. Agora quando ele diz assim: tu quer passar pelo que Moisés passou, para tu ser cheio como ele é, e todo mundo baixa a mão. Você sabe por quê? Porque às vezes as pessoas não estão dispostas a viver isso. Se conforma da forma como está, mas nunca busca superar a ele mesmo. Eu posso, eu tenho condição, eu quero, eu vou, é eu que tenho que ir. Se eu quero ser mais usado, eu tenho que buscar mais. Se eu quero ter mais conhecimento, eu tenho que estudar mais. Se eu quero receber mais de Deus, eu preciso me chegar mais a Ele. Então está sobre mim a responsabilidade de querer, de buscar, de ter, de possuir. É eu. Porque Paulo está dizendo assim, ó, já está tudo pago. Então Paulo, irmãos, ele está tirando isso da mentalidade dos irmãos. Ei, não vivam tradições e ritos, vivam a realidade do Evangelho. Busque como filho, não busque agora como agregados. Agora vocês estão buscando a Ele como filho. Ofereçam como filho, se comporte como filho, como herdeiro do reino. Se coloque nesta condição. Agora, se somos filhos de rei, nós somos príncipes. Então viva como um príncipe. Eu nem vou usar esse termo, não vivam como mendigos espirituais, mas como filhos. Sou herdeiro das bênçãos de Deus. Glória a Deus. E o meu Pai, Ele quer me cobrir de bênção. Ele quer que eu viva de novidade de vida, dizendo: Pai é meu, eu quero. Faça que nem o pai do filho pródigo: eu vou matar o melhor novilho. Mas aquele que estava na casa e diz: olha, se tu nunca desfrutou, foi porque tu não quis.
Foi porque tu desconhece os valores, as bênçãos que estão aqui. Tudo é teu. Amém, queridos? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos dê graça, em nome de Jesus. Essa palavra ela nos confronta. Os historiadores dizem assim, que essa palavra é uma palavra de exortação. Por quê? Porque Paulo está dizendo assim, ei, acordem, despertem, vivam a realidade que está diante de vocês. Se vocês estão passando pelo sofrimento, mesmo passando pelo sofrimento, mas se gloriem em Cristo. Passe pelo sofrimento neste mundo, mas sinta o gozo da glória, porque o reino está instalado em vocês. Paulo passava pelo sofrimento, mas ele sentiu o gozo da glória. Ele diz, o meu viver é Cristo e morrer é lucro. Por quê? Porque as lutas dessa vida não vai me levar a um fracasso espiritual. Pelo contrário, gera gozo em mim, porque até mesmo nas tribulações eu sei que Deus está comigo e Ele me consola e me conforta. E ele diz assim, se eu tenho alguma coisa em me gloriar, eu me glorio na cruz de Cristo.